Você foi ensinado que a vida se desenrola aleatoriamente, que coincidências não significam nada, que eventos simplesmente acontecem sem padrão ou propósito. Mas e se cada encontro aparentemente aleatório, cada momento inesperado, cada estranha repetição que você já experimentou fosse na verdade uma conversação direta entre você e a inteligência que governa a própria realidade? Jung chamou isso de sincronicidade. Neville Goddard chamou de ponte de incidentes. Estas não eram apenas teorias. Eram mapas para uma dimensão oculta da existência onde seu mundo interior e suas circunstâncias externas estão em diálogo constante e preciso. Quando uma pessoa cruza sua mente e aparece momentos depois. Quando o mesmo símbolo assombra sua consciência em diferentes contextos. Quando respostas chegam antes de você terminar de formular a pergunta. A realidade não está sendo aleatória. Ela está respondendo a algo mais profundo dentro de você. Os sinais que você está descartando agora são as coordenadas exatas guiando você em direção à sua próxima evolução. Cada sincronicidade ignorada é uma mensagem perdida do princípio organizador por trás de todas as coisas. E uma vez que você entenda como decodificar essa linguagem, perceberá que não está assistindo a vida se desenrolar. Você está ativamente escrevendo-a. A maioria das pessoas opera sob um mal-entendido fundamental. Elas percebem a realidade como uma série de acontecimentos desconectados, colisões aleatórias de circunstâncias que não têm nada a ver com sua experiência interna. Mas cada momento que você encontra é na verdade um reflexo preciso da consciência que você está mantendo. Jung passou décadas documentando isso cientificamente, rastreando como estados internos se manifestavam como eventos externos com regularidade matemática. Goddard foi além, realizando experimentos práticos com milhares de indivíduos que aprenderam a deliberadamente ativar esse princípio. Seu trabalho de 1961, A Lei e a Promessa, contém caso após caso documentado de pessoas que descobriram que não eram vítimas das circunstâncias, mas arquitetas da experiência. O que está acontecendo sob a superfície de sua consciência é uma troca contínua entre o campo de consciência que você ocupa e a versão da realidade que se cristaliza ao seu redor. Jung identificou isso como sincronicidade, significando conectado por significância ao invés de causa e efeito linear. A física quântica mais tarde validaria o que esses pioneiros já entendiam. O observador não apenas testemunha a realidade, o observador a seleciona. Quando você sustenta uma frequência interna particular com profundidade e consistência genuínas, o universo reorganiza as circunstâncias visíveis para espelhar essa frequência de volta para você. A evidência o cerca constantemente. Alguém que você não contatou em anos de repente entra em contato no mesmo dia em que você pensou nela. Um símbolo que você sonhou continua aparecendo em sua vida desperta até você não poder mais ignorá-lo. Você precisa de algo específico e alguém oferece exatamente isso sem você mencionar. Estes não são acasos. São provas de uma inteligência que está rastreando sua consciência e respondendo adequadamente. Goddard mostrou que quando você ocupa o estado de sentimento de já ter o que deseja, quando você o incorpora tão completamente que parece real em seu corpo, uma sequência de incidentes aparentemente não relacionados começa a se montar. Pessoas que você precisa aparecem. Portas que você não sabia que existiam se abrem. Barreiras se dissolvem. E aqui está o que a maioria das pessoas perde. Você já está fazendo isso inconscientemente. Você está gerando sincronicidades baseadas em quaisquer padrões mentais e emocionais que está executando por padrão. Quando você se torna consciente desse processo, quando começa a reconhecer as mensagens incorporadas em coincidências significativas, algo fundamental muda. A vida para de acontecer com você e começa a acontecer através de você. Você se torna um participante consciente na conversação. Outubro de 1913. Jung experimentou uma visão tão perturbadora que pensou estar perdendo a sanidade. Ele viu uma onda amarela massiva varrer a Europa do Mar do Norte aos Alpes, carregando os destroços da civilização e inúmeros corpos. A visão retornou repetidamente ao longo de 2 semanas, intensificando-se cada vez. Ele a documentou meticulosamente em seus diários privados, convencido de que estava descendo a loucura. Então julho de 1914 chegou. A Primeira Guerra Mundial irrompeu. A onda amarela era gás mostarda. Os corpos eram reais. Jung percebeu algo profundo. Ele havia interceptado um padrão se formando no campo coletivo antes de se materializar fisicamente. Certos indivíduos, ele compreendeu,
funcionam como receptores para mudanças ainda se organizando nas camadas invisíveis da realidade. Eles captam o sinal antes da manifestação. Godard identificou esse mesmo mecanismo operando individualmente. Considere alguém que sonhou repetidamente com uma casa particular. Cada detalhe vívido e específico, a cor, a arquitetura, o layout do jardim. Meses depois, dirigindo através de uma cidade desconhecida, encontraram aquela casa exata à venda. Os proprietários haviam decidido vendê-la apenas 3 dias antes, mas a decisão estava gestando há meses devido a uma transferência de trabalho que ainda não estava confirmada. O que Jung e Godard descobriram, trabalhando independentemente, é que eventos futuros lançam sombras para trás através do tempo. Essas sombras emergem como premonições, sonhos simbólicos ou súbito conhecimento inexplicável. Quando a consciência entra em certos estados receptivos, pode detectar essas ondulações temporais antes do evento real se solidificar. Godard chamou isso de ponte de incidentes. Quando você âncora sua consciência em um resultado específico, mantendo-o como já realizado, eventos começam a se organizar no campo invisível. Na superfície, esses eventos parecem não relacionados. Alguém menciona algo de passagem. Você nota um anúncio particular. Uma ligação inesperada chega. Você tropeça em um livro específico. Cada incidente parece sem sentido sozinho, mas juntos formam um caminho preciso entre sua posição atual e a realidade que você reivindicou internamente. Godard documentou o caso de um homem que visualizou estar em Barbados apesar de não ter dinheiro para viajar. Dentro de 2 semanas, um ex-empregador o contatou sobre trabalho temporário exigindo sua presença em Barbados, todas as despesas cobertas. O empregador relatou que sonhou com esse homem 3 noites consecutivas, começando exatamente quando as visualizações iniciaram. A ponte havia se formado. A arquitetura invisível revela-se através de padrões específicos, objetos quebram em momentos simbolicamente significativos, marcando a conclusão de ciclos. Portas trancadas subitamente se abrem quando novas fases estão prontas para começar. Animais aparecem em repetição, o mesmo pássaro, a mesma borboleta, pontuando momentos de transição. Jung catalogou centenas dessas ocorrências. Uma paciente, altamente resistente e racional, sonhou com um escaravelho dourado, um antigo símbolo egípcio de renascimento. Durante sua próxima sessão, enquanto ela descrevia o sonho, um raro besouro dourado bateu na janela do consultório de Jung. Ele abriu, pegou o inseto e entregou a ela com as palavras: "Aqui está seu escaravelho." Essa sincronicidade destruiu suas defesas intelectuais. A transformação que havia sido bloqueada por meses aconteceu em dias. Godard ensinou que esses padrões seguem leis exatas, não aleatoriedade mística. Primeiro, assuma o sentimento do desejo realizado. Não visualização abstrata, mas imersão sensorial completa em já possuir o que você está reivindicando. Segundo, mantenha esse estado particularmente antes de dormir, quando sua mente consciente libera o controle. Terceiro, observe sem monitoramento ansioso enquanto os incidentes se montam. A ansiedade interrompe o processo. Quando você constantemente verifica se está funcionando, está transmitindo dúvida e o campo responde com mais razões para duvidar. Quando você descansa na certeza de que já está feito, as sincronicidades aceleram. Recursos aparecem. Pessoas surgem com exatamente o que é necessário. Obstáculos que pareciam imóveis simplesmente desaparecem. Os padrões invisíveis nunca param de se comunicar. Aquele impulso súbito de ligar para alguém, eles precisavam ouvir de você. Aquele impulso inexplicável de evitar uma rota particular, um acidente ocorreu lá minutos depois. Aquele conhecimento absoluto de que algo específico aconteceria, e aconteceu precisamente como você sabia. Você já experimentou tudo isso. Você soube que o telefone tocaria antes de tocar. Você pensou em alguém que então apareceu. Você sentiu algo importante se aproximando e assistiu chegar. Esses momentos revelam sua participação natural na troca cósmica. O universo constantemente sinaliza o que está se formando sob a realidade visível. A questão real é, como você desenvolve a sensibilidade para ler esses sinais de forma confiável? Março de 1909. Freud estava no meio de uma argumentação contra fenômenos paranormais quando algo extraordinário interrompeu sua certeza materialista. Jung havia vindo visitá-lo em Viena e, enquanto discutiam esses tópicos, Freud mantinha sua posição firmemente,
descartando qualquer legitimidade para tais experiências. Durante os argumentos de Freud, Jung começou a sentir um calor físico intenso concentrando-se em seu diafragma, crescendo cada vez mais forte até se tornar quase insuportável. No auge dessa sensação, um estrondo alto e afiado irrompeu da estante de livros de Freud. Ambos os homens pularam. Jung, ainda experimentando o calor estranho, disse calmamente: "Isto é exatamente sobre o que estamos discutindo. E para demonstrar que é um fenômeno genuíno, prevejo que outro estrondo ocorrerá imediatamente." Segundos depois, um som idêntico irrompeu da mesma prateleira. Freud empalideceu. Jung mais tarde escreveu sobre o olhar de horror no rosto de Freud. O horror de assistir sua visão de mundo inteira rachar junto com os sons da estante. Seu relacionamento nunca se recuperou completamente. Jung havia provado que estados internos intensos geram efeitos externos mensuráveis. Em A Lei e a Promessa, Godard mapeou a mecânica precisa desse fenômeno. Ele estabeleceu que o sentimento é o segredo criativo. A imaginação fornece a forma, mas o sentimento fornece a força. Quando você une uma imagem mental clara com a sensação visceral de sua realidade, você ativa o mecanismo que gera sincronicidades correspondentes. Considere esta ilustração. Uma mulher queria que seu irmão afastado retornasse para casa após anos de separação. Ela não tentou persuadi-lo. Em vez disso, toda noite antes de adormecer, imaginava ele dormindo no quarto ao lado. Ela ouvia seus padrões de respiração. Ela sentia sua presença na casa. Ela experimentava o alívio e a alegria de tê-lo em casa. Após 3 semanas dessa prática noturna, seu irmão ligou para dizer que havia decidido retornar. Ele relatou sentir uma atração inexplicável em direção à casa que começou exatamente quando ela iniciou a prática. O universo responde ao que você sente em suas profundezas, não ao que você pensa na superfície. Pensamentos superficiais não criam nada. Sentimento profundo reorganiza a realidade. Godard descobriu que a frequência emocional que você ocupa consistentemente determina que tipos de sincronicidades se manifestam em sua experiência. Aqui está um exemplo. Um empresário enfrentando falência escolheu cultivar sentimento de prosperidade ao invés de pânico. Toda noite ele contava dinheiro imaginário, sentia a textura das notas, experimentava a sensação de segurança financeira. Ele não visualizava vagamente. Ele sentia especificamente. Dentro de 2 semanas, um cliente antigo que devia uma quantia que ele havia descartado como perdida apareceu voluntariamente para pagar a dívida com juros. O cliente disse que havia sido assombrado por uma compulsão inexplicável de liquidar essa obrigação. O princípio opera através de um mecanismo específico. Seus estados emocionais transmitem frequências para o campo unificado de consciência, que responde organizando eventos correspondentes. Raiva sustentada magnetiza conflito. Gratidão autêntica atrai mais pelo que ser grato. Medo profundo manifesta precisamente o que é temido. Jung observou isso clinicamente em milhares de pacientes. Aqueles carregando culpa profunda consistentemente atraíam circunstâncias externas que os puniam. Aqueles que cultivavam genuína autoaceitação descobriam aceitação inesperada em seu mundo. Os padrões eram consistentes demais para descartar como aleatórios. O mundo externo funciona como um espelho da realidade interna, mas um espelho ativo que monta eventos para combinar com o reflexo. Godard foi além da observação para a aplicação prática. Ele ensinou que o momento ideal para impressionar o subconsciente com sentimentos específicos é o limiar entre vigília e sono, o que a neurociência moderna chama de estado hipnagógico. Nesse momento liminar, quando você está quase adormecido mas ainda consciente, as ondas cerebrais desaceleram, a faculdade crítica relaxa e o sentimento pode ser plantado diretamente no substrato de consciência que organiza a realidade. Ele documentou uma secretária que usou essa técnica para manifestar uma promoção específica. Toda noite ela adormecia incorporando a executiva que pretendia se tornar. Não esperando, não desejando, experimentando. Ela sentia o peso da responsabilidade, o respeito dos colegas, a satisfação do papel. 6 semanas depois, uma reestruturação corporativa criou exatamente a posição que ela havia estado habitando internamente, e ela foi escolhida unanimemente. O tempo entre sentimento sustentado e manifestação externa varia. Quanto mais natural e completo o sentimento, mais rápida a resposta. Quanto mais dúvida ou contradição você carrega, mais lenta e distorcida a manifestação.
Godard descobriu que a maioria das pessoas sabota o processo sentindo o oposto de seu desejo durante as horas despertas, cancelando o trabalho noturno. O sentimento deve ser protegido e mantido. Quando você planta uma semente, não a escava diariamente para verificar o crescimento. Quando você imprime um sentimento no substrato de consciência, confia no processo enquanto a ponte de incidente se forma. As sincronicidades que aparecem confirmam que o processo está ativo. Sinais de que o universo está respondendo à sua frequência interna dominante. Em 1916, Jung desenhou sua primeira mandala sem entender o que estava criando. Círculos dentro de círculos, padrões geométricos fluindo espontaneamente através de sua mão. Semanas depois, Richard Wilhelm enviou-lhe um manuscrito do antigo texto chinês O Segredo da Flor Dourada, que ele queria que Jung traduzisse. O texto continha a mandala idêntica que Jung havia desenhado. Ele nunca havia visto o manuscrito. Wilhelm não tinha conhecimento dos desenhos de Jung. Este evento cristalizou a compreensão de Jung de que símbolos específicos existem independentemente no campo de consciência coletiva. Eles emergem espontaneamente através de diferentes culturas, eras e mentes individuais porque são padrões fundamentais através dos quais a consciência se organiza e se expressa. Wilhelm, que traduziu o I Ching para audiências ocidentais, documentou milhares de consultas onde as respostas do oráculo eram impossivelmente precisas. O mecanismo revela-se claramente. Você formula uma pergunta, joga moedas, e o padrão resultante aponta para um de 64 hexagramas. Jung consultou o I Ching regularmente, perturbado por sua capacidade de abordar questões complexas através de símbolos aparentemente aleatórios. A explicação está nos símbolos funcionando como pontes entre dimensões de consciência. Godard descobriu que quando alguém visualiza com clareza emocional, símbolos correspondentes começam a aparecer na realidade física como confirmações. Para compreender o mecanismo, imagine alguém visualizando repetidamente um anel específico, faixa dourada, pedra azul oval. Eles desenharam cada detalhe, memorizaram cada curva. 3 meses depois, em uma cidade distante, alguém que acabaram de conhecer produziu uma caixa de seu bolso, explicando que haviam estado carregando esse objeto por meses, esperando encontrar a pessoa certa. Era o anel exato. Sequências numéricas repetidas não são reconhecimento casual de padrões. São frequências específicas indicando alinhamento ou desalinhamento. Acordar às 3h33 por semanas consecutivas. Verificar repetidamente o relógio às 11h11. Recibos totalizando R$ 444 sem cálculo. Cada padrão numérico carrega informação específica sobre a ponte entre seus mundos interno e externo. Jung documentou meticulosamente animais aparecendo como mensageiros simbólicos em momentos precisos. Uma paciente resistente à mudança profunda recebia visitas de um corvo particular sempre que considerava abandonar a terapia. O corvo, um símbolo alquímico para a transformação através da escuridão, aparecia exclusivamente durante esses momentos de resistência. Quando ela finalmente rompeu suas barreiras psicológicas, as visitas cessaram permanentemente. A materialização de símbolos segue leis precisas. Godard descobriu que visualização combinada com sentimento genuíno produz cascatas de confirmação simbólica. Uma professora imaginando-se vivendo na Califórnia começou a encontrar ursos dourados em todos os lugares. O símbolo do estado aparecia em contextos impossíveis de orquestrar, revistas esquecidas em cafés, vitrines de lojas mudando enquanto ela passava, canais de televisão mostrando documentários sobre ursos da Califórnia no exato momento em que ela ligava a TV. 2 meses depois, uma cadeia de eventos aparentemente desconectados a realocou para lá. Objetos físicos respondem a mudanças internas profundas quebrando, aparecendo ou desaparecendo em momentos simbolicamente significativos. Relógios param no instante de decisões importantes. Fotografias caem das paredes quando relacionamentos concluem internamente. Itens perdidos por anos ressurgem quando você está pronto para o que representam. Palavras funcionam como oráculos modernos através de conversas acidentalmente ouvidas, frases de outdoors respondendo questões internas, livros caindo abertos em páginas específicas. O campo de consciência orquestra esses eventos com precisão cirúrgica. Você questiona uma decisão e imediatamente ouve um estranho falar a resposta exata ao telefone. Não é coincidência, é comunicação. Sonhos operam como a interface mais direta com esse campo simbólico. Godard documentou pessoas sonhando endereços completos de casas que mais tarde compraram,
rostos detalhados de parceiros futuros anos antes de conhecê-los, cenas específicas que posteriormente viveram identicamente. Um empresário sonhou repetidamente com um leão dourado sem entender seu significado. Semanas depois, recebeu uma proposta transformadora da Golden Lion Corporation, uma empresa cuja existência ele desconhecia durante os sonhos. Símbolos transcendem o tempo linear porque existem no campo onde passado, presente e futuro são simultâneos. Sua consciência focada em um resultado específico ativa símbolos correspondentes que aparecem como migalhas cósmicas guiando você através da ponte de incidentes. Cada aparição simbólica calibra sua trajetória, confirmando alinhamento ou sinalizando correções de curso necessárias. Aprender a linguagem simbólica do universo transforma como você percebe a realidade. Eventos aleatórios revelam-se como comunicações precisas. Coincidências mostram-se como confirmações. Obstáculos aparecem como redirecionamento simbólico para caminhos melhores. Você reconhece que está em diálogo constante com uma inteligência que responde através de símbolos, transformando a vida em um texto vivo onde cada elemento carrega significado e direção. Pessoas específicas entram em sua vida no momento exato em que seus estados internos as convocam. Godard descobriu que cada pessoa significativa que você encontra emerge como uma manifestação externa de suposições que você está mantendo internamente. O mecanismo é preciso. Você sustenta uma crença profunda sobre si mesmo ou sobre a vida, e o universo organiza encontros confirmando essa crença. Uma viúva solitária começou a assumir internamente que era amada e valorizada. Ela não esperou por prova externa. Ela reivindicou o estado primeiro. Dentro de 3 semanas, recebeu uma carta de uma amiga de infância que havia sonhado com ela repetidamente e sentiu um impulso irresistível de se reconectar. Durante o mesmo período, 2 outras amigas distantes fizeram contato independente. Nenhuma sabia das outras. Todas relataram a mesma compulsão inexplicável de entrar em contato. O princípio todos são você exteriorizado significa que cada pessoa em sua experiência representa um aspecto de sua consciência manifestado externamente. Um bom exemplo é o chefe crítico espelha seu autojulgamento interno, o parceiro amoroso reflete sua autoestima, ou o amigo traidor manifesta suas crenças sobre confiança. Mudar encontros externos requer mudar o estado interno que os produz. Jung observou esse padrão em seu trabalho clínico por décadas. Mulheres que experimentaram abandono paterno consistentemente atraíam homens emocionalmente indisponíveis. Homens temendo intimidade encontravam apenas parceiras confirmando que relacionamentos eram perigosos. Os padrões mostravam precisão matemática. Quando estados internos mudavam através do trabalho terapêutico, o tipo de pessoas atraídas mudava correspondentemente. Godard transcendeu a observação psicológica para a técnica ativa. Ele ensinou métodos específicos para convocar pessoas através de estados assumidos. Um vendedor consistentemente visualizava clientes ideais, não indivíduos específicos, mas a qualidade de interação que desejava. Ele imaginou conversas fáceis, decisões rápidas, satisfação mútua. Sua receita triplicou dentro de 2 meses. Clientes difíceis desapareceram. Pessoas perfeitamente correspondendo sua visualização começaram a procurá-lo. Amor à primeira vista opera através desse mecanismo. 2 pessoas se reconhecem instantaneamente porque cada uma está manifestando o que a outra estava convocando internamente. A atração magnética que experimentam é o campo de consciência sinalizando alinhamento de padrões internos complementares. Isso explica por que relacionamentos iniciados de diferentes estados de consciência produzem resultados drasticamente diferentes. Considere alguém desesperadamente buscando emprego. Quanto mais desesperada ela se tornava, mais rejeição recebia. Cada entrevistador parecia sentir sua carência e se retirava. Quando ela mudou internamente, assumindo o sentimento de ser desejada e valiosa, os mesmos tipos de entrevistadores responderam diferentemente. Dentro de 2 semanas, 3 ofertas chegaram. Diferentes entrevistadores, mas todos manifestando o mesmo padrão, reconhecimento imediato de valor. Sincronicidades de encontros seguem padrões identificáveis. Você pensa intensamente sobre alguém não visto por anos e ela aparece. Isso ocorre porque seu pensamento intenso cria uma perturbação no campo que a outra pessoa registra inconscientemente como um impulso de fazer contato.
Godard descobriu que visualizar conversas específicas com pessoas ausentes frequentemente resultava nessas pessoas iniciando contato usando as palavras exatas visualizadas. Estranhos aparecem como anjos quando você sustenta certos estados. Uma mulher perdida em uma cidade estrangeira manteve calma certeza de estar segura e guiada ao invés de entrar em pânico. Um local aproximou-se oferecendo ajuda antes que ela pedisse. Ele a levou exatamente onde precisava, recusou o pagamento e desapareceu. Ela mais tarde soube que ele havia mudado sua rota usual naquele dia, seguindo uma intuição. Relacionamentos tóxicos persistem porque internamente alimentamos o estado que os sustenta. Godard ensinou que tentar mudar a outra pessoa é fútil. A transformação acontece quando você muda sua suposição sobre o relacionamento. Uma esposa consistentemente visualizou seu marido alcoólatra como sóbrio, gentil e presente. Ela não criticou ou exigiu mudança. Ela manteve a imagem internamente. Ele voluntariamente buscou ajuda após sonhar repetidamente que estava perdendo sua família. Encontros profissionais respondem ao mesmo princípio. Assumir que você trabalha com pessoas competentes e colaborativas magnetiza exatamente essas pessoas para sua órbita. Assumir que negócios são difíceis e pessoas são desonestas garante encontrar evidências confirmatórias. O mundo dos negócios não muda. Sua frequência determina qual aspecto dele você experiencia. Godard documentou um palestrante que antes de cada apresentação assumia que a audiência era receptiva, inteligente e ansiosa para aprender. Suas palestras consistentemente recebiam respostas excelentes. Quando ele ocasionalmente esquecia essa preparação interna e subia ao palco ansioso, a apresentação idêntica recebia a resposta morna da audiência. Cada encontro significativo em sua vida responde a uma transmissão que você está emitindo de sua camada mais profunda de consciência. Pessoas aparecem para cumprir papéis no drama que você está internamente roteirizando. Mudar o elenco requer reescrever o roteiro interno. Quando você assume um novo estado com convicção suficiente, o universo reorganiza encontros para corresponder, trazendo pessoas que confirmam sua nova história sobre você mesmo e sobre a vida. A física quântica validou experimentalmente o que místicos entenderam por milênios. A observação determina o que se manifesta na realidade física. No experimento da dupla fenda, elétrons comportam-se como ondas de probabilidade até serem observados. Na observação, a função de onda colapsa e o elétron assume posição definida. Sua consciência opera identicamente em escala macroscópica. Werner Heisenberg, pioneiro da mecânica quântica, afirmou: "Não observamos a natureza em si, mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento." Jung e Godard compreenderam isso décadas antes da formalização científica. Cada sincronicidade visível é infinitas possibilidades colapsando em um evento específico determinado pelo observador consciente. O caso mais dramático que Jung documentou ocorreu durante terapia. A paciente, extremamente racional e resistente, estava descrevendo um sonho sobre um escaravelho dourado, um símbolo egípcio de renascimento. Naquele momento preciso, um raro besouro dourado, Cetonia aurata, bateu na janela do consultório. Jung abriu a janela, pegou o inseto e entregou a ela. A sincronicidade foi o colapso visível de uma possibilidade específica entre infinitas, orquestrado pela necessidade psicológica daquele momento. Godard mapeou o mecanismo exato. Sua imaginação focada seleciona qual linha do tempo você experiencia. Versões infinitas de cada momento existem. A versão que você experiencia é determinada pelo estado de consciência que você ocupa. Um arquiteto repetidamente visualizou um projeto específico que ainda não existia. Cada detalhe, cada linha. Meses depois, um cliente aproximou-se com uma solicitação correspondendo exatamente à sua visualização, incluindo detalhes que o cliente não poderia ter conhecido. Sonhos premonitórios revelam a natureza não linear da consciência. Você sonha uma cena específica, então a vive. O sonho não previu o futuro. Sua consciência acessou o campo onde todos os momentos coexistem e selecionou aquela possibilidade para colapsar em experiência. Godard documentou centenas de casos onde pessoas sonharam eventos específicos que mais tarde criaram mantendo o sentimento dos sonhos. A técnica de revisão opera através desse princípio quântico. Antes de dormir, você revisa mentalmente os eventos do dia, mas os reimagina como teria preferido. Uma mulher revisou uma discussão matrimonial toda noite, reimaginando a harmonia ao invés de conflito.
Seu marido começou a mudar sem ela dizer nada. Ele relatou memórias confusas da discussão, lembrando-a como menos severa do que havia sido. A revisão estava literalmente reescrevendo o passado no campo quântico da consciência. Viver do fim, a técnica central de Godard, significa ocupar mentalmente o estado futuro desejado até que ele colapse na realidade presente. Um músico desconhecido imaginou receber aplausos em um teatro específico que nunca havia visitado. Ele visualizou cada detalhe, o palco, as luzes, a sensação. 6 meses depois, uma série de coincidências o levou a se apresentar exatamente naquele teatro, exatamente como imaginado. O tempo não funciona como assumimos. Passado, presente e futuro existem simultaneamente no campo quântico. Sua consciência focada determina qual configuração de possibilidades infinitas se cristaliza em experiência linear. Isso explica por que você pode mudar o passado mudando como observa agora, e pode experienciar o futuro assumindo sua realidade no presente. Godard descobriu que o estado de consciência ocupado antes do sono é particularmente poderoso para a seleção de realidade. No estado hipnagógico, a mente consciente libera controle e você acessa diretamente o mecanismo que colapsa possibilidades. Uma mulher endividada adormecia todas as noites sentindo-se próspera, imaginariamente segurando cheques de alto valor. Dentro de 3 meses, uma herança inesperada de um parente distante que ela não sabia que existia materializou exatamente os valores que ela havia imaginado. Dúvida e contradição criam colapsos distorcidos ou incompletos. Quando você oscila entre estados de consciência, a realidade manifesta essa oscilação como eventos contraditórios e confusos. Clareza e consistência no estado interno produzem manifestações limpas e rápidas. Um empresário manteve certeza absoluta sobre um contrato específico apesar de evidências contrárias. O concorrente favorito inexplicavelmente se retirou na hora final. A observação muda o observado mesmo retroativamente. Experimentos quânticos de escolha retardada provam que decisões presentes afetam estados passados de partículas. Godard aplicou isso praticamente observando qualquer situação da perspectiva do resultado desejado como já realizado, reorganizando toda a cadeia de causalidade que leva a ele. Cada momento contém infinitas possibilidades superpostas aguardando o colapso determinado por sua observação consciente. Sincronicidades são evidência visível desse colapso ocorrendo, o universo reorganizando-se para corresponder ao estado que sua consciência está selecionando. Você não está assistindo à realidade se desenrolar. Você está ativamente selecionando qual realidade experienciar através de cada ato de observação consciente. A vida responde não ao que você deseja, mas ao que você assume como real no campo profundo de sua consciência observadora. Sincronicidades não são uniformes. Cada tipo carrega mensagens específicas, opera através de mecanismos distintos e requer respostas diferentes. Godard identificou 4 categorias principais que o universo usa para a comunicação com a consciência humana. Sincronicidades de aviso emergem como interrupções no fluxo normal de eventos. Posso lhe dar um exemplo: 3 cancelamentos consecutivos de compromisso com o mesmo cliente, ou o carro recusando-se a ligar precisamente no dia da viagem. Talvez o documento importante desaparecendo antes da assinatura. Estes não são obstáculos aleatórios. São o campo de consciência sinalizando que você está se movendo contra a corrente natural do que está tentando emergir. Jung documentou que ignorar avisos consistentemente leva a interrupções mais dramáticas. Uma mulher ignorou múltiplos sinais de parceria, documentos desaparecendo, canetas falhando na assinatura, doenças súbitas prementes. Ela assinou mesmo assim. O parceiro a fraudou dentro de 6 meses. Godard descobriu que essas sincronicidades aceleram quando alinhadas com o que ele chamou de caminho da promessa. Um inventor enfrentou meses de obstáculos de patente. Ele mudou sua abordagem e imediatamente 3 investidores independentes o procuraram na mesma semana. Nenhum sabia dos outros. Todos sentiram que ele tinha algo valioso. Sincronicidades proféticas mostram vislumbres literais do futuro através de sonhos, visões ou súbito conhecimento. Elas diferem da imaginação criativa por chegarem espontaneamente, carregando detalhes específicos que você não poderia ter conscientemente construído. Uma secretária sonhou com um endereço específico, 1346 Boulevard Oeste, em uma cidade que nunca havia visitado. 2 anos depois, uma transferência inesperada a levou àquela cidade.
O apartamento disponível tinha exatamente aquele endereço. Godard ensinou que essas sincronicidades proféticas aumentam quando você desenvolve observação livre de ansiedade, permitindo comunicação do campo de consciência sem interferência do ego. Sincronicidades de manifestação são estados internos tomando forma externa direta. Você sustenta um sentimento específico e o universo organiza sua materialização através de caminhos que a mente lógica nunca poderia traçar. Considere isto. Um professor consistentemente visualizou um valor específico, $50 mil, sem determinar a fonte. Ele manteve o sentimento de já possuir essa quantia. Seu tio distante, não visto por décadas, morreu deixando-lhe exatamente $50 mil. O testamento havia sido escrito na semana em que as visualizações começaram. O princípio fundamental que Godard descobriu: sinais seguem, nunca precedem. Você não espera por sinais para agir. Você assume o estado desejado primeiro, então sincronicidades aparecem confirmando ou corrigindo sua trajetória. Pessoas desperdiçam anos esperando por sinais para começar, quando sinais só aparecem depois que você estabelece direção clara através de seu estado de consciência assumido. Números repetidos carregam mensagens codificadas sobre alinhamento atual. Ver constantemente 222 indica que visualizações estão se materializando. O número 555 sinaliza mudanças profundas organizando-se no campo invisível. E o número 999 marca conclusões de ciclos. Esses números aparecem em momentos precisos. Acordar exatamente às 4h44, recibos totalizando R$ 33,33, documentos importantes contendo 777 palavras. O campo constantemente se comunica através dessa linguagem numérica. Cada pessoa cruzando seu caminho significativamente responde a uma convocação de seu estado de consciência, como um estranho mencionando exatamente o livro que você precisa, o amigo ligando com a solução para seu problema sem saber que você tinha aquele problema, ou até mesmo o especialista aparecendo precisamente quando você precisa daquela expertise específica. Godard descobriu que quando algo aparentemente perfeito torna-se impossível de alcançar, algo melhor está sempre se organizando. Uma mulher perdeu sua casa dos sonhos para outro comprador. Devastada, ela manteve o sentimento de viver na casa perfeita. 3 meses depois, encontrou uma casa superior em todos os aspectos pelo mesmo preço em uma localização que não sabia que desejava até vê-la. Distinguir projeção psicológica de sincronicidade genuína requer prática. Sincronicidades verdadeiras carregam qualidade luminosa. Você sabe no momento que algo significativo está acontecendo. Elas aparecem com timing impossível de orquestrar conscientemente. Elas carregam informação que você não possuía. Elas produzem mudanças mensuráveis na realidade externa. Mas aqui está o que a maioria das pessoas perde sobre trabalhar conscientemente com sincronicidades. Há um estado específico de consciência necessário para tanto reconhecê-las quanto amplificá-las. Não é observação passiva. É participação ativa sem apego. Quando você começa a exigir sincronicidades como prova, elas desaparecem. Quando você se torna desesperado por sinais, está na frequência errada. O estado que amplifica a sincronicidade é de abertura curiosa combinada com certeza interior. Você está certo sobre o estado interno que está ocupando, curioso sobre como ele se manifestará externamente. Há uma prática específica que você pode começar esta noite que acelerará dramaticamente seu reconhecimento de sincronicidades. Antes de dormir, naquele estado hipnagógico que Godard enfatizou, revise seu dia, mas com uma lente específica. Identifique cada momento que poderia ter sido uma sincronicidade que você perdeu. Pode ser aquela pessoa que mencionou algo que parecia aleatório mas poderia ter sido relevante, ou aquele anúncio pelo qual você passou sem realmente ver, aquele pensamento que cruzou sua mente que você descartou. Revise esses momentos com a suposição de que eram comunicações que você ainda não reconheceu. Não force significado sobre eles. Apenas os observe com consciência curiosa. O que acontece quando você faz isso consistentemente é notável. Sua consciência começa a desenvolver o que Godard chamou de olho que vê. Você começa a notar padrões aos quais estava previamente cego. Símbolos que sempre estiveram lá tornam-se visíveis. A conversação que sempre estava acontecendo torna-se audível. E à medida que seu reconhecimento aumenta, as próprias sincronicidades aumentam. Não porque não estavam acontecendo antes, mas porque você está finalmente sintonizado na frequência onde estão transmitindo.
Jung descobriu algo crucial sobre esse processo que a maioria das pessoas perde. Sincronicidades se intensificam durante transições. Quando você está no limiar entre velho e novo, quando está em espaço liminar, o campo torna-se mais ativo, mais comunicativo. Aqueles momentos quando a vida parece caótica ou incerta, esses são frequentemente quando sincronicidades são mais intensas porque o campo está tentando guiá-lo através da transição. Mas se você está em medo ou resistência, perde os sinais inteiramente. É por isso que Godard enfatizou manter o estado desejado especialmente durante circunstâncias desafiadoras. É fácil sentir-se próspero quando o dinheiro está fluindo. A prática real é sentir-se próspero quando a conta bancária está baixa. É fácil sentir-se amado quando alguém está expressando amor. A prática é sentir-se amado quando você está sozinho, porque é quando você está realmente impressionando o campo de consciência com o padrão que quer refletido de volta para você. Sincronicidades frequentemente chegam em grupos, não isoladamente. Quando você nota uma, comece a prestar atenção aguda porque mais provavelmente estão se formando. É como o campo testando se você está prestando atenção. Uma coincidência significativa é interessante. 3 em rápida sucessão é um sinal claro. 5 em uma semana é o universo praticamente gritando. E se você as reconhece, se responde com consciência, a comunicação se intensifica. A técnica de revisão merece exploração mais profunda porque é uma das ferramentas mais poderosas, porém subutilizadas, que Godard ensinou. A maioria das pessoas pensa que revisão é sobre pensamento positivo ou negar o que aconteceu. Não é. É sobre entender que o passado como você o lembra não é fixo. Sua memória de um evento não é o evento em si. É um construto mental que você está acessando agora no presente. E como o presente é onde todo o poder reside, você pode reconstruir aquela memória, impressionar uma nova versão em sua consciência e assistir enquanto os efeitos dessa revisão reverberam para frente em sua experiência atual. Pessoas que praticam revisão consistentemente relatam algo extraordinário. Outros começam a lembrar eventos diferentemente também. Não porque você os manipulou, mas porque você mudou algo no campo quântico onde aquela memória existe. O passado torna-se fluido. Isso soa impossível apenas se você ainda está operando de um framework de tempo linear. Mas se você entende o que a física quântica provou, que o tempo não é realmente linear no nível fundamental, a revisão torna-se não apenas possível, mas lógica. Sincronicidade e manifestação não são processos separados. São o mesmo mecanismo visto de ângulos diferentes. Manifestação é você selecionando uma realidade. Sincronicidade é aquela realidade montando-se através da ponte de incidentes. Você não manifesta e então experiencia sincronicidades. As sincronicidades são a manifestação tornando-se visível. Elas são as migalhas de pão mostrando que o caminho está se formando, a confirmação de que o campo está respondendo, a evidência de que a conversação está ativa. A inteligência organizando esses padrões não é separada de você. Não é uma força externa que você está peticionando. É a dimensão mais profunda de sua própria consciência interfaceando com o campo unificado que gera a realidade. Quando você entende isso, toda a dinâmica muda. Você não está pedindo permissão. Você não está esperando por favores. Você está conscientemente direcionando o mecanismo criativo que esteve operando inconscientemente sua vida inteira. #hashtag mantendo coerência com a compreensão. Quanto mais de nós incorporamos isso, vivemos a partir dessa compreensão, mantemos esses estados independentemente das aparências, mais o campo coletivo muda, mais a própria realidade torna-se obviamente responsiva à consciência. Você não está aprendendo algo novo. Você está lembrando o que sempre soube mas esqueceu. Você está retornando a um modo natural de ser que foi obscurecido por condicionamento e realidade consensual. E à medida que você lembra, à medida que reclama essa participação consciente no processo criativo, tudo muda. Não porque o universo subitamente começou a funcionar diferentemente, mas porque você está finalmente trabalhando com ele conscientemente ao invés de contra ele inconscientemente. A conversação sempre esteve acontecendo. As sincronicidades sempre estiveram presentes. Os sinais sempre estiveram lá. A única questão é, você está pronto para lê-los? Entender sincronicidade é crucial. Mas há algo ainda mais fundamental acontecendo sob esses sinais e símbolos. A razão pela qual sincronicidades aparecem é porque você está transmitindo uma frequência específica para o campo.
E manter aquela frequência consistentemente é onde a maioria das pessoas perde seu poder de manifestação. A razão pela qual sua frequência cai ao longo do dia e as técnicas precisas para sustentar o estado que gera sincronicidade sem esforço, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer o que você está reivindicando, é onde a prática se aprofunda. Se este vídeo despertou algo dentro de você, se pela primeira vez você reconheceu que está em conversação direta com a realidade, quero que faça algo. Não por mim, por você. Deixe esta frase nos comentários: eu reconheço os sinais. Escreva para marcar o momento em que você parou de ser espectador e se tornou participante consciente da criação. Porque é isso que você acabou de se tornar. Alguém que lê a linguagem secreta do universo. Alguém que entende que coincidências são respostas. Que sincronicidades são confirmações. Que a realidade não está acontecendo com você, está respondendo a você. E se você quer continuar decodificando essa linguagem, se quer mais conteúdo que rasga o véu entre o que te ensinaram e o que é verdadeiro, inscreva-se. Ative o sino. Não porque eu preciso, mas porque você merece ter acesso ao conhecimento que místicos guardaram e que a ciência agora valida. Cada vídeo aqui é uma chave. Cada conceito é uma porta. E você acabou de descobrir que sempre teve o poder de abri-las. Agora desligue este vídeo, mas não desligue a frequência que acabou de ativar dentro de você. Observe diferente. Sinta diferente. Reconheça os símbolos. Leia os sinais. Mantenha o estado. Porque o universo está falando com você a cada momento, e você finalmente aprendeu a língua. Lembre-se, quem desperta para a sincronicidade nunca mais vive no acaso. Até o próximo sinal, ou até que você finalmente responda aos que já recebeu.